Olá, cursista! Um ótimo dia de estudo para vocês. O conteúdo da aula de hoje é bem interessante. Imagine que vocês tenham que fazer um programa para ler o nome de uma pessoa. Fácil, né? É só colocar um scanf ou, ainda melhor, colocar um fgets. Mas imagine agora que você tenha que ler o nome de 10 mil pessoas de maneira contínua, ou seja, sem encerrar o programa. Daria muito trabalho fazer 10 mil instruções de leituras, não é mesmo? Para essas situações, utilizamos os comandos de repetição. Podemos digitar a instrução uma única vez e pedir para o computador repeti-la quantas vezes forem necessárias. Objetivo da aula de hoje: comandos de repetição. Vamos lá! Olá, cursistas! Nessa aula, nós vamos aprender sobre comandos de repetição. Até agora, naquele programa escolar, nós entrávamos com os dados de um único aluno e o programa mostrava os resultados. E em seguida encerrava, fechava. Imaginem que você tenha que receber dados de 60 alunos e ver os resultados de maneira contínua, sem que o programa se encerre. Ou seja, eu não devo executar o programa 60 vezes. Sem o conhecimento e sem utilizar os comandos de repetição, você teria que fazer 60 pares de comandos, printf, digite o nome, scanf, leia o nome, e o mesmo para os demais comandos. Ou seja, teria que repetir o código 60 vezes. Por exemplo, vou voltar aqui para o nosso programinha anterior. Então, como vocês sabem, esse código aqui, ele pega o nome do aluno, primeira nota, segunda nota, calcula a média, se a média for maior ou igual a 6, aprovado, se não, em recuperação. Então vamos lá. Se eu tivesse que fazer isso, não somente para um aluno, mas para 60 alunos. Então, esse algoritmo aqui, que pega o nome, nota, calcula a média, mostra se aprovado e reprovado, né? É isso que esse trecho passa. Eu teria que repetir isso aqui 60 vezes. Então, se isso aqui faz, né, para um aluno, pega nome, notas, calcula a média, mostra se está aprovado em recuperação. Se isso é feito para um aluno, para que eu faça isso 60 vezes, basta então que eu replique isso 60 vezes. Né? Então, se eu pegar esse código aqui e sair dando Ctrl C, Ctrl V, assim, 60 vezes, e eu satisfaço o enunciado para pegar o nome, nota e média de 60 alunos ao invés de 1. Só que na programação não é assim que a gente faz, não. Para evitar essa redundância de código, né, você ficar repetindo o mesmo código várias vezes, nós utilizamos os comandos de repetição. Então deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui não nos interessa, não. Essa prática aqui de programação não nos interessa de maneira alguma. Então, voltamos aqui para o código com o comando de repetição. Então, ao invés de eu fazer aquilo 60 vezes, o que eu faço? Eu pego o código e coloco dentro do comando de repetição. Vai repetir isso aqui para mim 60 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. Existem 3 comandos de repetição, cada um com suas características, que às vezes compensa a programação de um, às vezes a solução fica melhor com o outro. Veremos cada um deles e quando um é mais apropriado que o outro. Comando de repetição for, esse aqui é o primeiro comando que iremos abordar. A sintaxe dele é a seguinte, né? Tem a seguinte estrutura: palavra-chave for, para, né? O nosso para,
em Portugal, abre parênteses, a variável contadora tem que ser iniciada aqui, no caso estamos iniciando com 1, ponto e vírgula. Depois temos aqui a nossa condição de parada, né? Essa expressão que fica aqui é a mesma expressão que você faria dentro do comando if, tá? É uma expressão que vai retornar verdadeiro ou falso. Então aqui nós temos que ir sendo menor ou igual a quantidade, ponto e vírgula, e o incremento da variável contadora. Aqui ela está sendo incrementada de 1, poderia incrementar de 2, de 3, e poderia também decrementar de 1, 2. Por enquanto ficaremos com o incremento de 1, mais objetivo, mais fácil de se entender quando está aprendendo o comando for. Utilizando o contexto dos alunos, que já vínhamos praticando, vejamos um enunciado que, para a programação mais eficiente, mais profissional, é necessário a implementação do comando de repetição. O enunciado é o seguinte, prestem atenção. Faça um programa em C que receba a quantidade de alunos de uma sala de aula, o nome do aluno e suas 2 notas de avaliação. E em seguida mostre o nome do aluno e a média obtida das notas de cada um deles. Se a média for maior ou igual a 6, mostrar a mensagem aprovada. Se não, mostrar a mensagem em recuperação. Observe o seguinte. Vamos aproveitar todo o código já antes criado. Está todo aqui, Apenas implementaremos o comando de repetição for para que as instruções se repitam. Vamos estudar as mudanças que foram realizadas e depois analisar o código como um todo. Uma novidade aqui. Int i, vírgula quantidade, ponto e vírgula. Essas são as variáveis de controle que precisaremos para o nosso novo enunciado. I será nossa variável contadora e quantidade é o valor limite para i. Então, i não pode passar do limite, ou seja, do valor contido em quantidade. Foi necessário pegar com o usuário a quantidade de alunos que ele deseja inserir. Essa quantidade será o limite de repetições das instruções. O porcento C, aqui com um asterisco, tem um asterisco aqui, eu explicarei mais adiante. Não se preocupe com ele agora. O comando de repetição for ficou da seguinte forma. Palavra-chave, palavra reservada for, que é o nosso para em Portugal, abre parênteses e recebe 1. Então, i é iniciado com o valor 1. E isto ocorrerá uma única vez em nosso programa. Logo depois temos o ponto e vírgula e então uma condição de parada da repetição, ou seja, ficará repetindo enquanto i for menor que quantidade, ou seja, fica repetindo enquanto o resultado da condição for verdadeiro. As expressões lógicas na condição do for são as mesmas que você utiliza no desvio condicional if. Abrimos o bloco do comando for com chave para definir os comandos que pertencerão a ele. Então todos esses comandos aqui pertencem ao for. Por quê?
estão entre o abre chaves e fecha chaves do comando for. Por agora, não se preocupe com a função getChar, tá ok? Então vamos estudar o código passo a passo. No início, tudo se desenrola como se desenrolou antes. A inclusão da biblioteca, a definição da constante com o valor 31. Depois temos a função principal, que é a função main. E temos uma novidade aqui. Existe a declaração das variáveis e quantidade. Essas variáveis, utilizadas para contar e ser limite, respectivamente, têm que ser obrigatoriamente do tipo inteiro, do tipo int. Continuando, vemos que foi necessário essas linhas aqui para pedir a quantidade de alunos a serem processados. Então, se o usuário digitar 60, 60 será o limite. Serão processados 60 alunos. É a informação limite de repetições para o comando for. Para facilitar o entendimento, vamos supor que o usuário digitou 3 para a quantidade. Quando o comando for é lido pela primeira vez, acontece o seguinte: o contador i é iniciado com 1, uma única vez. Na condição, o teste é o seguinte: 1, que é o valor de i, é menor que 3, que é o valor da quantidade. Então a afirmação é: 1 é menor que 3. Isto retorna verdadeiro. Se retornou verdadeiro, entra no corpo da repetição for e executa o código que está ali dentro, da mesma maneira que estudamos anteriormente, sem novidades. Então vai executar esse código aqui, ó, tá? Do jeitinho que foi executado antes, sem o comando de repetição. Depois que o computador executou todas essas instruções aqui, ele vai atingir a chave fechada do comando for. Quando isso acontece, ele volta, o fluxo do processamento volta para o cabeçalho do comando de repetição for. E ele vai fazer o que agora? Ele vai incrementar a variável i em 1, porque ele já passou por aqui uma vez. Então, i mais mais, que é a mesma coisa de i, recebe i mais 1. Então, i, que antes valia 1, agora vale 2. Terminado o incremento de i, é verificada a condição de teste para saber se pode ser executado mais uma vez. Como o i agora vale 2, a afirmação do teste é a seguinte: 2 é menor ou igual a 3, resultando em verdadeiro. Logo entra novamente no corpo da repetição for, executa todas as instruções novamente e, chegando no fecha chaves, ele volta para o cabeçalho mais uma vez, incrementando o i, como fez anteriormente, que passa a valer agora o valor 3. Novamente é verificada a condição de teste, agora com a afirmação: 3 é menor ou igual a 3, resultando verdadeiro, pois 3 é igual a 3. Observe que esta deverá ser a última vez a repetir o código. Então, pela terceira vez, pegamos as notas, calculamos a média, mostramos se o aluno foi aprovado ou reprovado, melhor, em recuperação, né? Chegando mais uma vez aqui no fecha chaves, voltamos para o cabeçalho
da repetição for e é incrementado mais uma vez, passando do valor 3 para o valor 4. A afirmação da condição de teste é 4 é menor que 3. Isto resulta em falso. Logo, o computador desvia a execução para a próxima instrução após o fecha-chave da repetição. Encontrando o return 0 e o fecha-chave da função principal, a função main. Encerrando de vez então o nosso programa. Agora eu explicarei o motivo do %*C aqui no scanf. Ele é um operador de expressão. O que ele foi utilizado? Bem, após digitar um número, teclamos Enter. E esse Enter ele é representado por /N, o caractere /N. Isso pode causar algum problema, por exemplo, pulando as instruções seguintes. Então colocamos o operador de expressão %*C depois do %D, para o computador ignorar o caractere /N que vem em seguida do número. Experimente você. Tire o caractere de expressão, o operador de expressão, melhor dizendo, compile e execute o código. Observe o comportamento do programa. A função getChar, além de gerar uma pausa no programa, foi implementada no código para corrigir o comportamento do programa, assim como o operador de expressão fez, ou seja, evitar que o computador pulasse linhas. Você poderia continuar utilizando o operador de supressão nas demais funções scanf no programa. Assim. Colocando aqui e aqui. E eliminando esse getChar. Tá? Teria o mesmo efeito. Foi utilizado o getChar apenas para você conhecer uma nova maneira de tratar esses erros de linguagem que são bem comuns. Então, se eu voltar com o getChar aqui, eu posso retirar esses daqui. Esse aqui eu deixo, ok? A função getChar captura um caractere do teclado e também é muito utilizada para fazer uma pausa na execução das instruções, até que o usuário digite alguma coisa. Experimente comentar a linha do getChar, compile e execute o programa sem o operador de supressão aqui. Observe o comportamento. Como visto no material didático, você pode tanto incrementar quanto decrementar a variável contadora. Você pode também iniciar a variável com valores inteiros, tanto positivos quanto negativos. Pode também ter mais de uma variável sendo iniciada aqui, ou mais de uma variável sendo incrementada ou decrementada aqui. A princípio, o modo como aprendemos nessa videoaula é o mais comum e mais didático para se entender. Finalizando, utilizamos o comando de repetição for quando previamente, antes da chegada da estrutura de repetição, sabemos quantas vezes o código deverá ser repetido. O segundo comando de repetição que veremos é o comando while. O comando while ficará repetindo as instruções dentro dele enquanto a condição for verdadeira. Lembrando novamente que as expressões a serem utilizadas no while são as mesmas do desvio condicional if. Geralmente, utilizamos a estrutura while
quando não temos conhecimento de quantas vezes o código será repetido. O while faz o teste lógico logo no início. Então, dependendo da condição de entrada testada, não vai executar o processo sequer uma única vez. Isso pode ser útil em algumas situações. Vejam o seguinte enunciado que deu origem a este código aqui. Faça um algoritmo em C que receba o valor do multiplicando e caso o multiplicando seja diferente de zero, o algoritmo ficará recebendo o multiplicador do usuário e mostrando o produto. Isso enquanto o produto for maior que zero. Então temos essa solução aqui. Então, o usuário vai digitar um valor para o multiplicando. Na linha de baixo nós temos o produto recebendo 1. Então sabemos que para executar esse código aqui, o multiplicando digitado pelo usuário tem que ser diferente de zero. E também o produto que vai ser calculado aqui tem que ser maior do que zero. Bom, para que esse lado aqui seja verdadeiro, quando for feito o teste lógico pela primeira vez, nós iniciamos aqui a variável produto com 1, para ter certeza que pelo menos esse lado do operador AND seja verdadeiro. Como sabemos, para que uma expressão utilizando o AND retorne verdadeiro, tanto o termo da esquerda quanto o termo da direita tem que ser verdadeiro. Então aqui tem que ser verdadeiro, aqui também tem que ser verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro retorna verdadeiro. Para uma primeira situação, vamos supor que o usuário digitou 0 aqui para multiplicando. O que vai acontecer? Bom, na hora que chegar aqui no while, vai encontrar esse teste lógico. Então, multiplicando vale 0. 0 é diferente de 0. Isso retorna falso. Aqui, como sabemos, vai dar verdadeiro. Mas aqui, como o usuário digitou 0, desse lado aqui, esse termo aqui da expressão vai retornar falso. Falso e verdadeiro retorna falso. E se aqui dentro o resultado dessa expressão é falsa, o while não prossegue. As linhas dentro do comando de repetição não serão executadas, porque aqui retornou falso. Para entrar dentro do corpo da repetição while, aqui teria que ser verdadeiro. Como deu falso, o que vai acontecer? Deu falso logo na primeira tentativa. O fluxo de execução vai para o fim da estrutura de repetição e encontra essa instrução: programa encerrado, return 0 e fim do nosso programa. Agora é uma nova entrada de dados. O usuário dessa vez digita 2 para o multiplicando. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. 2. Produto recebe 1 e então chega a vez do comando de repetição. While 2 é diferente de 0. Verdadeiro. Opa, ótimo. E AND produto é maior do que 0. 1 é maior do que 0. Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro retorna verdadeiro. Então eu vou conseguir entrar dentro do corpo do while e executar essas instruções. Então temos aqui: digite o valor do multiplicador.
o usuário vai digitar um valor para o multiplicador. Vamos supor que digitou então o número 3. Multiplicando que é 2, multiplicador é 3. 2 vezes 3, produto vale 6. O produto vai mostrar aqui o valor 6 então. Na próxima linha temos o que aqui? Nós temos o fecha-chaves. Encontrou o fecha-chave? Mesma coisa do for. Volta para o cabeçalho da repetição. No cabeçalho da repetição, vai ser executado o teste lógico para saber se repete mais uma vez. Então, qual que é o valor do multiplicando? Continua sendo 2, né? É diferente de 0? Sim. Verdadeiro. Qual é o valor do produto? 6. 6 é maior do que 0? Sim. Verdadeiro. Verdadeiro end e verdadeiro retorna verdadeiro. Então, continua a repetir o código. Então, o usuário aqui vem e digita agora, vamos supor, 5. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. O produto vai mostrar 10 aqui. Encontra novamente o fecha-chave da repetição, volta para o cabeçalho. Multiplicando é 2. 2 é diferente de 0, verdadeiro. Produto, que é 10, é maior que 0, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro entra dentro do corpo da estrutura de repetição while. Então, novamente, digite um valor do multiplicador. Agora a gente vai digitar 0. 2 vezes 0 é igual a 0. Será que vai acontecer aqui? O produto é 0. Vai encontrar o fecha-chave, vai voltar aqui para cima para saber se repete. Vamos ver o que vai acontecer agora. 2 é diferente de 0, verdadeiro. End e produto, que é 0, é maior do que 0. 0 não é maior que 0. Então aqui deu falso. Falso e verdadeiro, como a gente sabe, retorna falso. Isso aqui retorna falso. E se retorna falso, não vai entrar aqui dentro. O que vai acontecer? Vem para o fecha-chave, executa a próxima instrução, que é o printf, executa return 0, encontra a fecha-chave e encerra o programa. Então vamos lá, vamos executar o programa, vou dar um F9 aqui e fazer aquela primeira situação em que o usuário digita o valor 0 aqui no multiplicando, fazendo com que o programa não deixe ser executada essa iteração do while e encerre de uma vez. Então vamos lá, F9, digite um valor para o multiplicando. Estou aqui, nessa linha, vou digitar 0, então ele não pode executar isso aqui. Então vou digitar 0 e vai direto para essa última, para esse printf aqui, penúltima linha. Então vou digitar 0. Olha só, programa encerrado. Ele pulou isso aqui tudo, isso aqui tudo, e veio direto para o printf. Era o que a gente estava esperando realmente. Agora eu vou entrar com dados para aquela situação onde o comando de repetição será executado. Eu vou pôr um 2 aqui para o multiplicando. Vamos lá, F9. Digite um valor para o multiplicando. 2. Opa, o teclado numérico não está funcionando aqui. Vou digitar o 2, que fica acima das letrinhas lá. Agora foi. 2. Digite o valor do multiplicador.
Então eu estou aqui nessa linha e eu vou colocar 3. O produto é 6. Então ele mostrou o produto, né? Foi aqui em cima, como a gente viu, deu verdadeiro, né? Multiplicando é diferente de 0, verdadeiro. Produto é maior do que 0, verdadeiro. Então o que ele fez? Está repetido aqui esse código. Vamos mais uma vez, né? De multiplicador eu vou colocar 5 para dessa vez dar certo também, ó, 5. O produto é 10. Então ele executou, voltou aqui para cima, deu verdadeiro de novo, aqui deu verdadeiro como a gente viu antes. Agora eu vou colocar o 0 que nem a gente fez lá como estava explicando linha a linha. Vocês vão perceber, né, que ele vai direto aqui para o programa encerrado. Vamos lá. Vou colocar 0. 0. O produto é 0. Programa encerrado. Ok, pessoal? Entendido? Vamos voltar agora para o nosso contexto escolar. Vamos modificar aquele algoritmo que a gente está trabalhando. Aqui está ele. Notem as mudanças realizadas em relação ao comando for. Como o comando while não tem em sua sintaxe a inicialização da variável computadora, temos que implementar essa instrução. Foi preciso colocar aqui e recebe 1. Perceba que dentro dos parênteses do while fica somente a expressão lógica while e menor ou igual a quantidade. E como também o comando while não tem em sua sintaxe o incremento ou decremento de variáveis, foi necessário implementá-lo. E mais. O incremento ficou lá no fim da repetição, porque se chegou no fim, é porque as instruções acima de i++ foram executadas, e portanto pode-se contabilizar a iteração. De resto, o funcionamento é igual ao comando for. O usuário digita a quantidade que será o limite de iterações para o while. Vamos supor que ele digitou aqui 3. A variável i é iniciada com 1, uma única vez. Por isso que ela se encontra fora do comando de repetição. No teste lógico do while, do enquanto, em Portugal, temos i é menor que quantidade, ou seja, temos a afirmação 1 é menor que 3, que retorna verdadeiro. E se é verdadeiro, então entra dentro do corpo da estrutura while, pega o nome, pega a primeira nota, a segunda nota, vai calcular a média da nota, vai imprimir a média da nota, o nome, também as notas que o aluno obteve. Em seguida, vai verificar através do desvio condicional, do comando if, se o aluno foi aprovado, se ele ficou em recuperação, tá? Igualzinho como já vem acontecendo antes. Vai fazer uma pausa aqui no getChar, esperar o usuário digitar alguma coisa. Quando ele digitar qualquer coisa, um enter, por exemplo, prossegue, contabiliza a iteração aqui em dizendo que um aluno já foi registrado, já calculou a nota e tudo mais. Em seguida, o computador encontra um fecha-chave que vai acontecer o que a gente já sabe. Vai voltar lá para cima do cabeçalho do while para verificar o teste lógico, para saber se continua a iteração ou não. O valor de i agora, como ele ganhou 1 aqui, ele passou de 1 para 2 e quantidade continua sendo 3. 2 é menor ou igual a 3. Essa afirmação ela é verdadeira. Então, se é verdadeira, como a gente sabe,
vai entrar dentro do corpo da estrutura while e vai fazer a mesma coisa, né? Então, pela segunda vez, vai pegar nome, notas, calcular a média, mostrar a média, falar se foi aprovado ou ficou em recuperação, fazer uma pausa. Chegando aqui, vai contabilizar essa iteração. Então, se antes valia 2, agora vale 3. Vai chegar aqui, voltar para o cabeçalho da repetição, verificar o teste lógico. Então, essa vai ser a terceira vez, né? Então, 3, que é o valor atual da variável i, é menor ou igual à quantidade? 3 é menor ou igual a 3? Sim, não é menor, mas é igual. Então, retorna verdadeiro. Então, essa é a última vez, né? Já que a gente quis fazer isso para 3 alunos, essa deve ser a última vez que deve passar por esse código aqui dentro da estrutura while. Então, pela terceira vez, e deve ser a última, vou pegar o nome, as notas, calcular a média, imprimir essas informações, verificar se ele foi aprovado ou ficou em recuperação, fazer uma pausa, e quando chegar aqui, o i, que vale 3, vai ser incrementado de 1, passa a valer 4. Vai encontrar a fecha-chave, vai voltar aqui para cima. O teste condicional agora é o seguinte: i, que vale 4, é menor ou igual à quantidade? Ou seja, a afirmação 4 é menor ou igual a 3. Essa afirmação é falsa. Então, se é falso, o que acontece? Não entra mais aqui dentro, não. Deu falso, comando de repetição while não deixa entrar aqui dentro. O que o computador faz? Verifica, então, a próxima instrução do comando, após o comando while. A próxima instrução é return 0 e depois ele encontra o fecha-chave da função main e encerra o programa. Vamos executar o nosso código. F9 está aqui. Digite a quantidade de alunos que você deseja verificar. 3. Digite o nome do aluno 1. Está aqui. Ana. Digite a primeira nota. 7. Digite a segunda nota. 3.5. A média das notas 7 e 3.5 de Ana é 5.25. Aluno em recuperação. Está paradinho aqui, não está? Porque ele está nesse get char aqui. Então eu vou dar Enter. Digite o nome do segundo aluno, João. Digite a primeira nota, 8. Segunda nota, 9.6. A média das notas 8 e 9.6 de João é 8.8, aluno aprovado. Mais uma vez, dá Enter. Digite o nome do aluno 3, ou seja, eu queria verificar, né, para 3 alunos, eu estou no aluno 3, esse aqui tem que ser o último. Pedro, digite a primeira nota, 9.7, segunda nota, 10. A média das notas 9.7 e 10 de Pedro é 9.85, aluno aprovado. Ele está no get char. Então, quando eu der Enter aqui, né, já que já se passaram 3 alunos, o programa tem que ser finalizado. Bom, foi isso que aconteceu. A estrutura de repetição do while. A principal diferença entre a estrutura de repetição do while e a estrutura de repetição for e while é que o seu teste lógico é feito no fim. Com isso,
temos a certeza que ao menos uma vez as instruções dentro da repetição serão executadas. Nesse programa, o usuário entra com o número para saber se o número digitado é par ou ímpar. E ao fim, nessa linha aqui, é perguntado se ele deseja continuar, teclando 1 para continuar ou qualquer outro número para sair da repetição. Se a condição aqui embaixo, aqui no fim, retornar verdadeira, volta para a primeira instrução. E caso retorne falso, vai sair da estrutura de repetição do while, vai encontrar a instrução printf, retorne 0, fecha a chave da função e encerrar o programa. Pessoal, como atividade prática dessa videoaula sobre estruturas de repetição, vocês vão desenvolver os exercícios 1, 2, 6, 9 e 11 do nosso material didático, página 39. Exercícios com estrutura de repetição, ok?